Fala, meu povo, estamos transformando o sonho em realidade. Estamos dando início ao J Falcão Cast e já peço a vocês que curtam, comentem e compartilhem. E nesse nosso primeiro episódio, estamos tendo a oportunidade de estar entrevistando ele, que aos 37 anos de idade é pai, filho, esposo e empresário. É William Góes, proprietário e gestor da Barreto Góes Soluções Financeiras e da Barreto Estúdios. Lembrando que hoje estamos oficializando o lançamento do estúdio. William, nos conte um pouco da sua infância. Onde nasceu, William? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é William Barreto Góes. Sou pai de Jonathan, esposo de Renata Barreto, a minha sócia aqui do nosso estúdio e da Barreto Góes. O pai André Santo Inácio. Foi onde eu me criei, né? Onde foi toda a minha infância. Foi nessa localidade. Tive muitas lembranças boas, porque fui criado junto com a família, né? Com os primos, com os parentes. Tenho muitas lembranças boas ali naquele lugar. E uma das coisas que mais marcou, né? A minha vida ali naquele lugar. Na minha infância eu tive uma infância boa, né? Meu pai tinha condição financeira, era bem estruturado, né? Na minha infância. Aí quando eu completei em torno aí de uns 11 anos de idade, ele teve uns imprevistos e acabou quebrando, né? Na vida, né? Ele acabou perdendo tudo, mercadinho, terrenos, carro. E aí a gente teve um processo muito difícil. Eu tinha apenas 11 anos de idade, mas tenho uma memória muito boa. E aí até a casa que ele tinha, uma casa muito boa, eu acredito que era uma das melhores casas lá no Pai André, naquela época, né? E aí a gente foi morar de aluguel nesse tempo. E aí na frente da casa que eu morava, tinha uma chácara. E aí mudou de dono. E o dono que comprou estava atrás de um caseiro e veio me perguntar. Eu disse, você conhece algum caseiro? Aí eu disse, eu. Aí disse, você é tão novo? Eu disse, eu. Aí comecei a ser caseiro daquela chácara. E foi um momento muito bom, porque meu pai, na época, estava desempregado. Estava na época do inverno e meu pai é pintor. E foi um momento muito difícil naquela época. Só que aí eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. E comecei já a ajudar a minha família. Então, foi algo muito, muito marcante para mim. Nessa época, o negócio foi tão sério que a gente chegou até passar necessidade. E teve eu me lembro até hoje, que a gente acordava 5 horas da manhã. 5 horas da manhã para poder catar manga nos sítios, para poder ser a primeira refeição. Foi um momento muito difícil, mas que eu nunca esqueci desse momento que a gente corria, primeiro mais do que os vizinhos para poder catar as mangas, que era o nosso café da manhã. Se meus irmãos estiverem ao vivo eles vão se lembrar disso que eu estou falando. Foi um momento difícil, mas também muitas experiências bacanas a gente passou ali naquele lugar. William, uma memória assim bem marcante da sua infância. Você pode trazer pra gente, assim, algo que você lembra, assim, convivência com irmãos, com primo, algo que aconteceu, isso me marcou. Assim, essa pergunta, eu acho que eu respondi, já respondendo essa pergunta que você me perguntou. Foi algo que marcou a minha infância, a minha vida ali naquele lugar. Foi essa dificuldade, e é onde eu comecei a trabalhar de novo, né, a partir dos 11 anos, como caseiro, e fui estar ajudando a minha família através desse emprego. Acho que naquela época, acho que o salário era R$160 nessa época. E aí eu acho que eu ganhava R$15 por semana, era R$20. Naquela época era muito dinheiro, né? E dava para ajudar bacana. Verdade. E para William, o que seria família? Família, eu acredito que seja a base... família é a base da sociedade. A base da sociedade. E é muito bom você hoje, né, ter uma família
né? Um filho, ser pai de filho, né? Ser esposo e ter um relacionamento com pai, com mãe, com filhos, com parentes, isso é muito bom. Isso é muito bom porque fortalece a família. Nos conte o que a William gosta de fazer fora do trabalho. Eu gosto de pesquisar coisas do trabalho. Que legal. Então, fora do trabalho, você ainda trabalha. Exato. Eu gosto de trabalhar. Eu sou muito curioso. Acho que tudo que eu realizei, estou realizando, é através das pesquisas que eu pesquiso e vou executando. Bom, na sua, assim, você pode trazer pra gente, assim, 3 amigos que marcaram a sua trajetória. Você pode dizer assim, esse aqui eu posso contar, posso chamar ele de irmãos. Teve um momento da minha vida que eu aceitei Jesus com 17 anos de idade. E quando eu estava com uns 25 anos de idade, eu me afastei. Não sei como, mas eu consegui me afastar da presença de Deus. As pessoas perguntaram o que foi que aconteceu, porque eu saí da igreja. Eu disse, não, foi por culpa minha. Né? A igreja não tem nada a ver. Eu acredito que o ser humano ele tem que assumir a sua responsabilidade. Não culpar a igreja ou a liderança ou quem seja. A gente tem que assumir nossa responsabilidade. E sempre eu dizia, eu saí porque eu estava com desejo do mundo e me afastei. E eu tenho que assumir essa responsabilidade. E uma coisa que me marcou foi que quando eu estava no mundo, foi um momento muito difícil. Prazeroso para a carne, mas depois tem as consequências, né? A consequência, ela vem sem curva, ela vem direto. E quando eu estava ali no fundo do poço, porque o inimigo ele vem mesmo para lhe derrubar. Quando você estava ali no fundo do poço, uma pessoa que marcou a minha vida, que me ajudou quando eu retornei, foi o esposo da minha tia, que é Paulo, o presbítero Paulo. Ele foi a pessoa que me abraçou, ele e a minha tia me abraçou, me ajudou, e isso marcou a minha vida. Marcou literalmente. Ele me abraçou e me ajudou muito. Teve outros amigos lá que moravam no Cajueiro, foi Jaime, Vinícius, e outros lá, Diego, o presbítero Diego, me ajudou muito no momento muito difícil da minha vida. Legal, então citando o nome deles aqui, o seu tio, Presbítero Paulo, o presbítero Diego e o presbítero Jaime. 3 presbíteros hoje que fizeram parte da sua história. E, vamos dizer assim, você pode contar com eles como irmãos. E teve outros também lá, né? Que são parentes também. E eles estão me ouvindo e sabem que fizeram parte. Pronto. Nos diga também um lugar no mundo que você gostaria de conhecer. Suíça. A Suíça? Por que a Suíça? Gostaria não, eu vou conhecer a Suíça. Por que a Suíça? Assim, o que te marca na Suíça? Eu gosto do clima de lá, do ambiente. Eu acho bonito, a gente nunca estive lá, né? Mas a gente pesquisa, né, na internet e vê que o negócio lá é bonito. E eu tenho muita vontade de ir para lá e vou. Aí eu falo pro pessoal, falo para minha esposa e ficam rindo. Eu disse, não ria não, que vocês vão ver eu fazendo minha selfie lá. Muito bem. Nós temos nossos sonhos, né? E a gente tem que correr atrás dele para realizar. E eu já vou pedir aqui a vocês que estão nos assistindo, que vá curtindo, comentando, compartilhando. E desde já agradeço a vocês que estão nos acompanhando aí, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Esse é o nosso primeiro programa. William, para você, o que é a igreja? Igreja é um lugar de você ir adorar a Deus, reconhecer, né? Reconhecer que Cristo é o único suficiente Salvador da nossa vida. E é um lugar de paz, de alegria, onde você chega quebrado, você chega ali arrasado, e ali você tem uma palavra de vida, você tem uma palavra de esperança, e você tem pessoas que estão ali para lhe ajudar, que estão ali para te auxiliar no que der e vier. Então a igreja é o lugar de onde pessoas estão indo porque estão precisando de socorro. E nós precisamos de socorro todos os dias, porque a palavra de Deus é ela que nos socorre e nos ajuda e nos auxilia.
Então, no caso, a igreja, ela é o nosso, vamos dizer assim, o nosso refúgio, né? Conhecendo um pouco da igreja, você podia citar uma experiência que você passou na igreja, assim, você diz, rapaz, foi difícil, mas eu consegui superar. Com Deus foi difícil esse processo, mas eu superei. Um momento difícil que eu passei quando eu voltei. Quando eu voltei para Jesus, eu passei, acho que eu acredito que quase um ano. As pessoas acho que acredito que não acreditavam que eu tinha voltado verdadeiramente. Acho que esse período foi um pouco assim meio que constrangedor para mim. Tanto que quando eu voltei, eu passei acho que uns 6 meses, foi quase um ano sem sair para a rua evangelizar e participar dessas coisas, porque eu tinha vergonha de sair na rua. Aí ele voltou, agora é crente, fiquei um pouco com vergonha sobre isso. Bem verdade que é notório, a gente conhece o seu progresso, como gostar do trabalho evangelístico, gostar do aquele evangelista de rua, aquele culto de praça, a gente conhece bem. Mas, para Eviliano, o que é evangelizar? O que é esse papel da igreja no mundo? Porque a gente sabe que é um papel fundamental da igreja, mas para você, o que ele mexe assim com você quando você fala em evangelismo? Eu me lembro uma vez que eu estava... quando eu estava afastado, eu estava em uma festa e eu sabia que eu estava ali naquele lugar e estava perdendo tempo. E eu saí assim um pouco, eu me lembro desse dia, eu me afastei assim da zoada e disse, Deus, me tire desse lugar que eu não suporto mais. A gente tem o desejo de sair, mas às vezes não tem forças. Mas aí tem uma hora que Deus ele bate na sua porta e ele tira mesmo assim por cima. E sobre o evangelismo, eu vivi, eu senti o que as pessoas, quando estão lá, afastadas, que estão distantes, que não conhecem ainda Cristo, é um momento, aquele momento da carne, né? Mas aquilo ali é passageiro. Você está ali na curtição, você está ali provando ali do pecado, que o pecado ele é gostoso, mas o pecado ele nos mata também. Traz consequências, né? Muitas consequências. E a consequência ela vem para lhe derrubar, né? Ela vem lhe pisar mesmo, porque o preço vem. Mas aí a gente tem que ser forte para poder suportar o processo. E aí, quando eu estava nesse período, e quando eu voltei para Jesus, eu disse para Deus, Deus, as pessoas, quando estão afastadas de ti, é um processo doloroso. E aí eu me trouxe a responsabilidade para mim, senão eu tenho uma missão na Terra. Eu tenho que tirar essas pessoas daquele lugar que eu estava. E um ponto aqui, um momento marcante da minha vida, quando eu comecei a voltar a evangelizar, juntamente com o Jaime, com o Diego, com o Danilo, né, o irmão do presbítero Diego, a gente fazia praticamente todos os domingos. Era um culto à tarde, lá no Cajueiro, no Feijão, que começava às 2 da tarde e terminava às 4 horas. Das 4 horas a gente saía do Cajueiro, ia para o Timbó, começava um trabalho lá das 4 até às 7 da noite. Das 7 da noite nós retornávamos para o Cajueiro. No caso, era 3 cultos em uma tarde que a gente participava de evangelismo. Em 2 lugares ainda participava do culto à noite junto com a banda, com o som. Era 2 carros já para trás, levando som, levando banda, bateria. E era um trabalho que marcou a minha vida e eu nunca vou esquecer, porque aquilo ali que eu estava vivendo naquele momento ali era um dos melhores momentos da minha vida, porque eu estava fazendo o que eu gosto de fazer. É levar a palavra às pessoas. E obedecendo o ID, né? Exato. A gente sabe que existem 3 ordenanças na Bíblia para a igreja. A principal dela, e a primeira, melhor dizendo, ela é ide e pregai o evangelho, né? A segunda é batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a terceira é que Jesus disse fazer aquela santa ceia
que é a gente da igreja evangélica que tem por costume fazer, e é uma ordenança do Senhor, até que ele venha, anunciando a morte dele. Então, bem verdade que a gente conhece, é William, o obreiro da casa do Senhor. É William, o agente de missões. E falando em missões, a gente fala também da Missão Reviver. A Missão Reviver, ela é um trabalho da Igreja Assembleia de Deus para levar o Evangelho além de fronteiras. E nos conte um pouco dessa sua experiência como um agente de missões e qual a importância desse trabalho para a igreja. O agente de missões na igreja, ele é o cara que ele tem que conscientizar as pessoas que devemos fazer missões. E devemos estar, como eu posso dizer, precisamos estar conscientizando o pessoal que devemos sair para evangelizar, devemos contribuir para levar mantimento aos que precisam, né? Porque o evangelismo não é só também a palavra, né? Isso. Ele é socorrer literalmente quem precisa. Né? Exato.